Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre, está no ar. Pergunte ao Apocalipse de Jesus. Mais uma transmissão da Academia Jesus, o Cristo Ecumênico, portanto universal, o Divino Estadista. E a pergunta de hoje vem de Belford Roxo, Rio de Janeiro, a cidade do milagre das águas. Um grande abraço a todos. A Letícia Serrano escreveu o seguinte, muito obrigado, Letícia. Sei que o Apocalipse de Jesus é repleto de símbolos, mas não compreendi ainda o que significa a medição do santuário de Deus, ordenada essa medição no capítulo 11, versículos 1º e 2º. Então vamos recorrer a esse ponto do Apocalipse, página 260, deste livro do irmão Paiva Neto, Somos Todos Profetas, da coleção O Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração, ordens para medir o santuário de Deus. E narra João, o evangelista profeta. E me deram uma cana semelhante a uma vara, e também me foi determinado: levanta-te e mede o templo de Deus, o seu altar e os que nele fazem as suas orações. Trabalhadores rurais sabem bem o que é isso. Eles vão levando o eito, quer dizer, aquele trecho da colheita de cana-de-açúcar ou de laranja, e no caso da cana-de-açúcar, alguém passa com 1 metro ou com uma vara, medindo aqueles pedaços que são o resultado do trabalho do trabalhador. Então, João Evangelista também recebeu uma vara, uma cana semelhante a uma vara, para medir o santuário. E o irmão Paiva explica que isso tem um significado muito amplo. Não é só a medição linear, mas é a medição da profundidade também, porque o Apocalipse não tem só um sentido, não é só a medição de comprimento, mas da profundidade, da dimensão do santuário. Mas deixa de parte, prossegue a ordem que João Evangelista recebeu, o átrio exterior do templo. O átrio era a parte mais importante, nesse caso é a parte exterior do templo, e não messas, porque ele foi dado aos gentios que por 42 meses, 30 dias num mês vezes 42 meses, 1260, calcarão aos pés a cidade santa. O Paiva explicou que esse tinha um significado antigamente de um período, mas hoje o significado é outro. O santuário é o espírito, é a alma de cada um de nós. A parte mais importante é o coração. Repare, minha irmã Letícia, você que fez essa pergunta, que as trombetas do Apocalipse, que vêm como consequência dos selos, elas vêm sendo tocadas a partir do capítulo 8º do Apocalipse. Só que chega na sexta, há um intervalo. E esse intervalo, então, o próprio Apocalipse revela que no capítulo 10º nós temos os anjos e os 7 trovões, então as manifestações espirituais e os trovões que anunciam transformações, João, a testemunha representando a humanidade, e o livrinho representando o próprio Apocalipse. Depois a gente tem as ordens para medir o santuário de Deus e na sequência a 7ª trombeta, que é a última, é o fechamento de um ciclo e a abertura de um novo ciclo. Então, antes de Deus fechar o ciclo, ele manda medir o santuário para ver o que cada um merece receber. Como é que Deus julga com justiça? É porque antes ele mede o santuário. Então mede o nosso íntimo, nosso espírito, nosso pensamento, nosso coração, para ver o que nós merecemos de bom, o que é preciso ser feito para que nós nos corrijamos, para que então ele possa nos julgar com justiça. Então a medição do santuário é o plano de Deus analisando até onde nós já caminhamos na evolução espiritual, mediante o que está no pensamento, mediante o que está no coração, mediante o que está na alma e no espírito de cada um. E a medição externa é proibida até um certo momento. Por quê? Porque esse calcar da parte externa do santuário, da cidade santa, é o mundo externo, é o plano material. A pessoa tem merecimento, a pessoa precisa se corrigir, todos reencarnamos para continuarmos a evolução espiritual. Então as condições externas, elas são aquelas do mundo de expiação e provas. Não sofrerão ainda as transformações antes do santuário ser medido. Então a primeira transformação é íntima, é espiritual. Depois o plano material
será transformado, porque na sétima trombeta que vem na sequência, o plano material é transformado, porque há o anúncio que ao toque da sétima trombeta, depois da medição do santuário, para ver quem vai seguir adiante com o planeta Terra e quem não pode mais seguir adiante com o planeta Terra na era de regeneração espiritual. Então, ao toque da sétima trombeta, o reino do mundo, do pátio exterior, do átrio exterior do templo, o reino do mundo, inclusive nas dimensões materiais, passa a ser de Deus e do seu Cristo, e ele governa pelos séculos dos séculos. Amém. Então esse intervalo, na ordem de medição do santuário, é muito importante esse intervalo, porque Deus mede a gente para ver o que nós já alcançamos de avanços espirituais, o que precisamos ainda avançar, e naturalmente os anjos de Deus vão impulsionando a gente para que a gente melhore. Por isso a dor, que é a libertação da alma, esclarece o irmão Paiva, mediante a medição do santuário, que é o nosso íntimo. Por isso o amor que vem como recompensa da medição do santuário, quando Deus vê em nós esse amor, essas boas obras. Muito obrigado, minha irmã Letícia, pela sua pergunta e outros esclarecimentos na série O Apocalipse de Jesus para o Simples de Coração, em livros, por exemplo, Jesus, o Profeta Divino, onde o irmão Paiva revela que o local mais santo da nossa vida é exatamente o nosso coração, que deve ser habitado pelo amor, porque Deus é amor, e dizia o irmão Alziro Zarur, e nada existe fora desse amor. Escreva, mande a sua pergunta você também, apocalipse@boavontade.com, ou visite a nossa Igreja Ecumênica da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, mais próxima de sua casa, e o Templo da Boa Vontade em Brasília, capital do Brasil. Um grande abraço, Deus está presente e viva Jesus em nossos corações para sempre.